eu é o nosso pior inimigo, que farão tudo para que a gente desista da caminhada. Por isso, nesta manhã, ainda no segundo domingo do ano, eu gostaria de compartilhar com você sobre o seguinte tema. Essa sopa saiu cara. Essa sopa saiu cara. É o tema da palavra de hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 25. Leremos do versículo 21 ao versículo 34. Nós não vamos colocar esse trecho principal aqui na tela, então você abre a sua Bíblia, seu aplicativo. Aqueles que têm aplicativo, hoje eu lerei no Novo Testamento na linguagem de hoje. Novo Testamento na linguagem de hoje, Gênesis capítulo 25, do versículo 21 ao versículo 34. Eu sempre incentivo a deixar a Bíblia aberta para depois você voltar ao tema. Gênesis 25, de 21 a 34. Vamos ficar em pé para a leitura do texto. E ao ficarmos em pé, a gente lembra que agora estamos lendo a palavra, refletindo a palavra. Então vamos evitar toda movimentação que não seja estritamente necessária. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú. Por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Ele disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito. Pai, nós estamos aqui no privilégio de te cultuar como igreja, corpo vivo de Cristo. Sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores e queremos agora, através deste momento de reflexão da tua palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração. Que todo pensamento divagando em nossa mente, tudo aquilo que no nosso coração e na nossa mente nos distrair, seja agora retirado em nome de Jesus. E queremos estar focados na tua palavra, queremos aprender da tua palavra, precisamos da revelação do teu Espírito Santo, porque o nosso desejo é te honrar, é te seguir de todo o coração. Ministra agora a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Na história dos patriarcas de Israel, nós temos Abraão, que foi aquele que Deus chegou e falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te enviar para um outro lugar, para uma terra prometida, e eu farei de você o meu povo, a minha nação. Muitos, todos serão benditos na terra por sua causa. E assim Abraão fez,
teve o seu filho Isaque, que é o segundo patriarca. E agora nós temos a história do terceiro patriarca, que é Jacó. E é muito importante, quando a gente quer entender o Antigo Testamento, compreender que existe essa coluna, essa estrutura patriarcal através desses homens. E o versículo 21 mostra que Rebeca, a esposa de Isaque, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E naquela sociedade em que a mulher era praticamente como função principal a reprodutora, não ter filhos era algo muito negativo. E ela esperou durante 20 anos para que engravidasse. E pela graça e misericórdia de Deus, ela acabou engravidando. Engravidou de gêmeos, 2 meninos. Eles já no ventre eram totalmente diferentes. E diz o texto que eles lutavam dentro do ventre. A minha esposa Angélica e eu tivemos o privilégio de ter uma gravidez de gêmeos. E foi sensacional. Quando ela engravidou, o pessoal falava assim: meu Deus, como é que vocês vão fazer? Como se fosse um problema. E para nós foi exatamente o contrário. Rebeca e Lucas sempre foram uma bênção desde o nosso ventre. Foi um privilégio termos gêmeos. E não conseguimos imaginar o que é dois nenês brigando dentro do ventre, mas era exatamente isso que acontecia. Eles brigavam dentro do ventre. E ela chega para Deus e fala: por que isso está acontecendo? E Deus fala assim: olha, dentro de você não existe somente 2 nenês. Existem 2 nações, existem 2 povos, e esses povos se dividirão, lutarão entre si. E presta atenção no que eu vou te falar. O mais novo servirá ao mais velho. E por que isso é importante? É fundamental para a leitura bíblica a gente entender esse contexto, esse princípio da primogenitura. Isso é extremamente importante no conhecimento bíblico, e eu vou voltar a esse assunto depois. O princípio da primogenitura. E o primeiro que nasceu, Esaú, tornou-se um perito caçador. Era um camarada do campo, ele era um homem assim, caçador. Ele tinha um jeito meio xereque assim de ser, né? Ele era meio grotesco, né? Aquele cara assim, bravão, tá, ia lá. E era um homem muito preso ao presente. Jacó, seu irmão, era exatamente ao contrário. Se Esaú recebeu esse nome porque era peludo, Jacó recebeu o nome de o que segurava o calcanhar, o enganador. Naquele tempo as pessoas colocavam o nome de acordo com o sentimento que elas tinham em relação a Deus ou uma característica. Já pensou uma criança ter o nome de peludo e o outro ter o nome de enganador? Mas foi exatamente isso que aconteceu. E Jacó, se Esaú era peludo, Jacó era pelado de pelos, né? Era um camarada tranquilo, caseiro, pastor de ovelhas, civilizado, mas muito astuto, muito esperto, com uma visão do futuro. E eles são tão antagônicos que eles acabaram polarizando os pais. Desde aquele tempo, as polarizações eram perigosas. E foi exatamente isso o que aconteceu. Esaú era o favorito do pai de Isaque, e Jacó era o favorito da mamãe, Rebeca. Esse esquema dentro do lar de filhos favoritos significa problemas. Isso não pode acontecer numa casa, filhos favoritos, a não ser que você seja filho único, aí tudo bem. E foi o que aconteceu. Problemas, e eles foram tão diferentes que eram diferentes até na comida. Isaque, o pai, amava saborear o churrasco que o seu filho Esaú fazia. E ele gostava de caçar, trazia aquela costela gorda, com muito tempero, muita pimenta, aquela carne forte. Jacó, ele gostava de ficar em casa, era o camarada fitness, né? Sem ultraprocessados, comida balanceada, sem muito tempero, saudável.
E Esaú ia lá na academia e gostava de puxar ferro, aqueles pesados. Já Jacó fazia hidroginástica, né? Eles eram totalmente diferentes. E o que a gente pode aprender com esses personagens? Primeiro com Esaú. Mesmo sendo primogênito, ele não se importava com as promessas divinas. E agora eu vou voltar àquele assunto da primogenitura. A primogenitura, esse princípio, dava uma série de direitos, e não eram poucos. Olha só comigo. Primeiro, ele recebia a herança dobrada quando o pai morria. Então, dos bens da família, na hora da divisão, o primogênito ganhava o dobro em relação aos outros. E contando aqui de Isaac, que vinha de uma família riquíssima, era muita grana. A segunda bênção era o direito de exercer o sacerdócio sobre a família. Ele se tornava um chefe civil e espiritual, ou seja, ele era o chefão. Lembrando que era uma sociedade patriarcal. Então, inclusive a mãe, os irmãos, todo mundo tinha que obedecer o chefão, que era o primogênito. A terceira bênção, que no caso de Esaú era muito forte, era a bênção de Abraão. Você lembra que eu falei que Deus falou que faria dele uma grande nação, um grande povo. Significava que todas as famílias da terra seriam benditas por causa de Abraão, depois de Isaac e agora do próximo, que era para ser Esaú. Ou seja, ele seria um dos patriarcas, uma das colunas do povo de Deus. Era o cara para entrar na história. Era mais do que simplesmente uma bênção material. Era um legado espiritual. E ainda mais significava que dessa linhagem de Abraão viria o Messias, o Salvador. Ou seja, ele seria um ancestral de Jesus. Era algo sensacional. Quem teria uma bênção como essa, como Esaú? E o que você pensa? Então Esaú agarrou essa oportunidade, esse direito, com toda a força. Não. Ele não fez isso. Sabe por quê? Porque Esaú não estava nem aí com as coisas espirituais. Porque Esaú não tinha nenhum relacionamento com Deus. Porque Esaú só queria desfrutar do hoje, do momento, do agora, mesmo que irresponsavelmente. Você sabe que ele representa uma série de pessoas em nossa sociedade hoje. No chamado estilo de vida carpe diem, que é uma palavra que vem do latim, que significa desfrute o máximo que você pode agora. O lance é agora. O momento, desfrute. O que você puder hoje, o amanhã é outra história. Curta o hoje. De qualquer maneira, não perca essa oportunidade. Isso dá margem a uma série de coisas. Por isso que tem muita gente hoje que não para emprego. Ele fica um tempo, enjoei, vou para outro. Enjoei, vou para outro. Não se preocupa com o futuro. Não economiza. Não faz uma poupança. Por isso que hoje muitos separam por qualquer motivo. Não precisa ter um motivo forte para separar. Cansei, vou para outra. Eu quero viver o hoje, o agora. E a pandemia, que nos restringiu por 2 anos, aumentou, intensificou esse processo. Vou viver o hoje. O grande problema é que isso reflete também na igreja. Desde pessoas que rodam igrejas semestralmente, 600 mil pessoas na cidade de São Paulo rodam de igreja em igreja. Porque cansou, fiquei um tempo, não, vou ouvir outro cara. Não cria laços, não cria raízes. Gente que se muda de um lado para o outro, para uma cidade, para outra, porque ele tem que curtir o hoje, o agora. Para que guardar dinheiro? Para que comprar algo? Eu quero curtir o hoje. Por que eu vou me envolver na igreja em ministérios? Eu quero estar livre. Por que eu vou me aprofundar na leitura da palavra? Por que eu vou fazer esse curso de Ruth?
Por que eu vou intensificar minha oração? Por que eu vou contribuir mais financeiramente? Eu quero estar livre para curtir a vida do meu jeito. Bem-vindo, Esaú. Vive a vida cristã no automático. Eu quero o arroz feijão. Sabe aquele cara que estuda para passar nota 5? Básico. Eu quero ser básico. Eu vou ali, vou numa reunião ou outra, recebo a bênção e tal. Está tudo bem, o arroz feijão, vida cristã no automático. Só que Esaú tinha outra característica. Ele era impulsivo e imediatista. Veja, eles haviam saído de sua terra, viviam em tendas, e sopa de lentilhas, principalmente vermelha, aqui no Brasil não tem muita lentilha vermelha, mas ali na região é muito característico. Sopa de lentilha vermelha não era um prato típico da família e da região de onde vieram. Por isso, ele nem sabia falar o nome. Ele falou assim, dá um pouco desse ensopado, dessa coisa vermelha aí. E o texto no original, no hebraico, quer dizer assim, dá um pouco dessa droga vermelha aí, dá essa porcaria aí, dá uma coisa aí. Indica que ele era impulsivo, apressado, que ele queria viver um momento. E aqui eu queria já parar com você e a gente aprender a primeira lição disso. Nunca tome uma decisão importante com fome. Inclusive porque tem alguns devoradores, né? Tem gente que já ora de olho aberto para já estar de olho ali, né? Nunca tome decisões com fome ou cansado, ou na pressa ou na angústia. Evite decisões importantes de uma maneira imediatista. E o versículo 32 é muito interessante, porque Esaú ele é dramático. Ele chega e fala assim, estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Estou morrendo de fome. Parece que o camarada estava definhando, há dias sem comer. Parece que não tinha mais nada para comer. Pessoal, Isaac era riquíssimo. Na sociedade daquele tempo, não faltava gente para servi-lo. Com certeza ele tinha frutas da época, frutas secas, que são da região, pão, muito gado, não faltava leite, queijo, coalhada. E se ele pudesse esperar um pouquinho mais, teria carne em abundância, apesar de naquele tempo não ter micro-ondas, nem air fry, nem churrasqueira. Mas era só esperar um pouco. Ele tinha o que comer, mas ele era imediatista. Ele não sabia esperar. E esse é o problema. Quem é intempestivo, quem não sabe esperar, acaba tomando decisões rápidas, sem orar, sem consultar Deus, só para se arrepender depois. Quantas decisões nós já tomamos que a gente se arrepende fora da vontade de Deus, porque a gente toma no impulso. E eu quero te dizer que quem é assim, prepare-se para ser tratado por Deus. Porque Deus quer trabalhar conosco. Não para a gente ficar sofrendo à espera, não, mas para a gente aprender a confiar nele, a buscá-lo, a caminhar em fé. Não no nosso tempo, a gente vive no tempo do urgente, do tempo do fast food. E Deus caminha com seus caminhos, com seus próprios planos. A Bíblia chama isso de Kairos, é o tempo oportuno de Deus. Porque Deus não está comprometido com a nossa ansiedade. Aliás, Deus quer nos livrar da nossa ansiedade. Deus está comprometido com o nosso crescimento. Deus está comprometido com um propósito na sua vida, que é te transformar ao caráter de Cristo Jesus. Então, não adianta ficar ansioso com Deus, arrancar os cabelos, dar cambalhota, falar, Senhor, minha vida está acabando, não sei o que, não adianta ser dramático. Deus nos conhece e quer que a gente saia dessa infantilidade, Ele quer que a gente cresça. Ele também era impensado em suas palavras. Gente impensada nas suas palavras é muito complicado. Isso foi a sua desgraça. Olha aqui o que eu vou te falar.
Esse lance da gente chegar e falar uma série de coisas e depois, não, é uma briga de casal que você fala um monte de coisa que não deve e depois você chega e fala assim, não, desculpa aí, foi só da boca para fora. É nada. Mateus 12:34 fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se o negócio veio para fora, você falou como não devia, mas está lá dentro. Nada de deixar para lá. Vamos tratar esse assunto, casal. Vamos tratar esse assunto, irmãos. Vamos lidar com o nosso eu. Só que a gente não gosta, né? Por quê? Porque mostra o quão carnais nós somos. Nós precisamos ser tratados por Deus. Família, casal, não deixe para lá coisas que foram colocadas para fora. Vamos acertar, peça ajuda. Existe igreja, não há nenhum demérito nisso, mas nós precisamos tratar essas questões. Esaú fez tudo isso por um prato de lentilha. Agora, você pensa que lentilha era uma coisa cara? Não. Lentilha era uma semente que pegava no mato. Um prato simples, super simples. E ele abriu mão de tudo isso. Essa sopa saiu cara. E por que saiu cara? Porque isso atingiu também os seus descendentes. Olha o que eu vou te falar. Muitas falhas nossas atingem os nossos descendentes. Pai, mãe, casal, o que nós fazemos atinge os nossos filhos. Eles estão assim, de olho na gente. O que nós fazemos, as nossas atitudes, influenciam os nossos descendentes. Esaú abriu mão da sua primogenitura. Os seus descendentes, que foram os edomitas, foram cruéis, viveram longe de Deus, perderam a bênção e foram inimigos do povo de Deus. Se você ler o livro de Obadias, fala muito sobre os edomitas como adversários do povo de Deus. Tanto que Deus depois permitiu que o rei Nabucodonosor destruísse os edomitas. E os que sobraram foram assimilados por quem? Pelo povo de Deus. Esaú tinha visão curta, mas você não precisa ter. Meu irmão, alargue a sua visão em Deus. Vira para algum irmão e fala, alargue a sua visão em Deus. Alargue a sua visão em Deus. Não vamos ficar com mentalidade curta, como no caso de Esaú. Ainda bem que não tinha só Esaú na história. Tem um Jacó. Jacó buscava confiante as promessas de Deus. Você sabia que na Bíblia tem mais de 2.500 promessas? Quase todas elas condicionadas a um mandamento. Você faz isso e aí vem uma promessa de Deus na sua vida. Não caminhe segundo a sua própria sabedoria. Caminhe segundo as palavras de Deus que foram liberadas a nós. Caminhe em cima das promessas de Deus. Por isso tem que estudar a Bíblia. Porque nós não podemos caminhar em cima do urgente da sociedade, muito menos em cima das expectativas das pessoas, ou até das suas próprias expectativas de vida. Caminhamos em cima das promessas de Deus. 2 Coríntios 1:20 fala, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Significa que Deus é fiel em todas as suas promessas. Louvado seja o Senhor. Jacó tinha uma visão ampla da herança. Ele era muito esperto e vê na fome e na tolice do seu irmão uma oportunidade para conseguir aquilo que ele mais queria, que era a bênção da primogenitura. Ele ficou esperando. Um dia esse cabra vai voltar sem a caça. Ele é tolo e ele vai cair por causa da fome. Ele é dirigido, o seu cérebro está no estômago. E ele ficou esperando. Um dia Jacó fez aquele ensopado. Não sei quantos ensopados ele fez na vida, mas um dia Esaú chegou sem caça. E aí que está o lance. Alguém pode pensar assim, esse Jacó era um malandro. Aproveitou a fome do coitado. É nada. Ele aproveitou a tolice do irmão. Vamos lembrar
que já havia sido dada uma palavra de Deus. Quem era para ser o primogênito? Quem era para receber a bênção da primogenitura? Deus já havia falado. Quem era? Jacó. Deus já havia falado, o mais novo será servido pelo mais velho. Mas, como Esaú era o queridinho de Isaac, eles faziam de conta que nada estava acontecendo. Resultado, no capítulo 27, 2 capítulos depois, mostra que novamente a história teve que se repetir. E Esaú e Isaac fizeram que não sabiam de nada, iam dar a bênção para Esaú como primogênito, e Jacó, novamente esperto, se passa pelo seu irmão. Aí é uma outra história que não vamos ter tempo de entrar. Se passa pelo seu irmão, põe uma pele de cabra, engana o pai e consegue enganar os dois e a bênção da primogenitura. Veja, a Bíblia não está te incentivando a ser malandro, não é isso. O que a gente está querendo entender aqui, qual era o desejo, a obstinação, o desejo de Jacó em conseguir algo que Deus já havia lhe dado e era legítimo, porque ele tinha isso como forte em sua vida. Ele recebe a bênção e vaza, lógico, ia ficar lá e Esaú ia pegá-lo. Então, e ele se torna um dos patriarcas da história do povo de Deus. Eu queria aproveitar, nesse texto, e entrar em algumas águas mais profundas. Jacó e Esaú não sabiam lidar com as suas diferenças. Brigaram a vida inteira. Talvez você já tenha brigado com seus irmãos, mas com certeza nunca como Esaú e Jacó. Nós somos igreja, somos irmãos, temos o mesmo Pai e temos nossas diferenças. Deus nunca falou que a gente tem que ser clonado. Natural que nós tenhamos algumas diferenças de pensamento aqui e ali. E a bênção de sermos família de Cristo é justamente podermos lidar com as nossas diferenças, é termos unidade na diversidade. É uma riqueza. Se todo mundo fosse igual, não teríamos essa riqueza de pensamentos, de ideias. O grande problema é quando não sabemos lidar com isso. Quando você tem um estilo de igreja assim, que todo mundo entra, assiste o culto e sai, é menos complicado. Mas quando nós temos uma proposta de igreja, de vida comunitária, que é o que nós temos, que a gente se entende como igreja, de família, isso se acentua. Esse ano nós teremos novamente um ano eleitoral. Muitas igrejas acabaram tendo divisões, brigas, igrejas que sangraram porque os irmãos não souberam lidar com as suas diferenças políticas. Nós nunca tivemos esse problema e não teremos, porque nós queremos ter maturidade para lidarmos com as diferenças. E já um aviso aos navegantes: aqueles irmãos, todos que tiverem uma posição política A ou B, e não há nenhum problema em relação a isso, têm que aprender a respeitar a posição do irmão que prefere um outro candidato A ou B. E se você não souber respeitar e começar a causar no meio do corpo, prepare-se para ser chamado, porque para nós a unidade é indiscutível. A unidade em Cristo está acima do que qualquer candidato. Quem morreu por nós na cruz não foi o candidato A ou B, foi Jesus. E é Ele que nos une. Amém, minha igreja? Amém. Todo mundo entendeu, né? Então vamos para frente. Bem, outras lições que o texto nos ensina. Servir ao reino de Deus é um privilégio inestimável. Não permita que dificuldades, que desânimos na nossa vida pessoal e até na vida da igreja venham nos abater. A decisão de Esaú foi impulsiva, baseada nas suas circunstâncias temporárias. Ele não tinha visão daquilo que Deus lhe havia prometido. Quantas vezes nós somos levados a agir como Esaú? Dificuldades que a gente passa na vida, e nenhum de nós está imune à dificuldade. E talvez hoje você esteja passando por situações de lutas na sua vida. O ano já começou pegando. Aquilo que Deus nos deu, as promessas de Deus para nós,
é muito mais forte do que qualquer tentação, do que qualquer provação, de qualquer luta ou desânimo que a gente venha passar. Talvez você começou o ano e está desanimado, está abatido por lutas e dificuldades que vieram do ano passado. Meu irmão, minha irmã, eu te incentivo a você renovar a sua esperança em Deus. Peça ajuda, vamos orar juntos, nós vamos caminhar juntos, mas não abra mão daquilo que é eterno. E talvez até você esteja triste, decepcionado com irmãos, com a igreja, ou com situações em que as coisas não saíram do jeito que você esperava. Não deixe que isso se torne um prato de lentilha para você desanimar. Continua firme, olhando para Jesus, sabendo que Ele está conosco, Ele é o Senhor da igreja e vela pela sua igreja. Não abra mão daquilo que nós entendemos como espiritual, daquilo que Deus tem para nós. A história de Esaú é um alerta para nós. Não sermos impulsionados pelo momento. Deus nos confiou algo eterno. Aliás, nós precisamos saber qual é a nossa motivação. Qual é a sua motivação? Agradar as pessoas ou agradar a Deus? Agradar o seu eu ou fazer a vontade de Deus? Você tem que decidir. Se você vai viver o ano preocupado em quantos likes você vai ganhar na sua mídia social, é uma coisa. Ou se você quer agradar a Deus, é outra coisa, porque muitas vezes isso é contracultural. Seja firme na sua fé. Sabe por quê? Porque sempre aparecerão pratos de lentilha em nossa vida. Esaú, ele afrontava os pais. E aqui, para todos aqueles que são filhos, até casados e mais ainda os solteiros. Sabe o que Esaú fez quando ele percebeu que perdeu a bênção? Ele resolveu espinafrar a vida dos pais. E ele se casou com mulheres, naquele tempo era permitida a poligamia, nunca por propósito de Deus, mas pela distorção da sociedade. Ele começou a se casar com mulheres que eram fora do povo de Deus. Isso trouxe muito desgosto para os seus pais. Sabe o que aquele cara fez quando ele percebeu que seus pais ficaram desgostosos? Diz o texto bíblico que ele se casou com mulheres piores ainda do que aquelas primeiras. Porque ele queria o quê? Machucar os pais, desgostar os pais. Todas as vezes que a gente age assim, dentro da casa, todas as vezes que a gente age entre marido e esposa, pais e filhos, desse jeito, sabe por que a gente age de uma maneira hostil e forte? Porque a gente sabe que o carinho está garantido. Vai você falar isso com o seu amigo lá fora. Vai falar isso com o seu chefe. E todas as vezes que a gente tem esse tipo de sentimento, de com os pais tratar mal, a gente desrespeita um dos 10 mandamentos, que é válido para hoje. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, olha o que o texto bíblico fala. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O que a Bíblia está querendo dizer? Que quando respeitamos e cuidamos dos pais, é uma forma de honrar a Deus. E que haverá uma promessa de uma vida longa e abençoada na terra. Só que a recíproca é verdadeira. Significa que, quando os pais não são honrados, não há bênção, não há vida longa. E não há promessa de Deus abençoada na terra. Esaú era inconsequente. Ele adorava a vida ao ar livre, a liberdade de não levar nada a sério. Eu quero te dizer que esse estilo de vida inconsequente, de levar a vida como se a gente não tivesse ideia de que um dia haverá uma prestação de contas, é incoerente com a realidade bíblica. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: não vos enganeis, ou seja, não se engane, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A fatura chega. Já ouviu aquele ditado? Quem semeia vento, colhe tempestade? Não é um ditado, é um versículo bíblico. Oséias 8, 7. Quem semeia vento, colhe tempestade.
significa o quê? Nós somos resultados das nossas escolhas. Nós somos resultado das nossas escolhas. Olha aqui para mim. Quais serão as suas escolhas esse ano? Que sejam escolhas de acordo com os princípios bíblicos. Sabe por quê? Porque senão a sopa sai cara. Provérbios diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, meu irmão. E a sopa saiu cara para Esaú. Olha, esse texto eu acho muito marcante em Hebreus, capítulo 12, 16, 17. Vê se dá para pôr, Gabi, por favor. Hebreus 12, 16 e 17. É um texto muito tocante. É o próximo. É Hebreus 12, 16 e 17. Eu vou lendo aqui devagar, enquanto põe. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Não teve como alterar a sua decisão, embora a buscasse com lágrimas. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O que isso quer dizer? Que a escolha de Esaú teve consequências irreversíveis. Eu quero que isso fique bem entendido. Claro que Deus, na sua graça e misericórdia, sempre está pronto a perdoar e nos acolher. O grande problema é que na nossa humanidade a gente chega ao ponto do não retorno. E aqui na minha caminhada de 35 anos eu já vi alguns casos de gente que viveu uma vida longe de Deus, ou até um tempo buscou a Deus e depois se afastou. E na hora que ele quer voltar, ele não consegue uma restauração espiritual. Novamente eu falo, não por causa de Deus, mas porque ele já se envolveu com tanta coisa, o coração já adoeceu, ele tem tanta coisa para deixar, que ele não consegue mais. Eu já vi gente que eu acompanhei que se converteu, largou, por exemplo, o alcoolismo, mas a família não queria mais. Eu lembro de ir atrás da família e eles falam assim, não, realmente, a gente observa que ele mudou completamente. Mas o rastro de destruição que ele deixou, a esposa e os filhos não conseguiam mais se ver vivendo juntos com aquele homem. E ele fez isso, buscou a restauração com lágrimas. Mas os vícios, a destruição, a violência tinha sido tão grande que não havia mais o ponto do retorno. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que as nossas escolhas devem ser em Deus. Deus é um Deus cheio de amor, mas as nossas escolhas podem nos levar a pontos irreversíveis. Então eu estou te falando, não troque a sua bênção pelo prato de lentilha. Não troque a sua devocional por um sono ou por uma série. Não troque a sua moral por uma impensada aventura amorosa. Como está o seu namoro hoje? Ele glorifica a Deus? Não troque a sua fidelidade e aliança no casamento por momentos passageiros de prazer com outro ou com outra. Não troque a sua honra por promessas fraudulentas. Não troque a sua integridade por ilusórias vantagens financeiras no país do que levar vantagem a tudo. Não negocie os seus valores e princípios cristãos. Não viva pensando só no material e no consumo. Não trate o que é sagrado como algo comum. Não busque o caminho largo da gratificação imediata, porque a porta é estreita.
Não viva o hoje como se não existisse amanhã. Não viva hoje esquecendo que um dia vamos prestar contas a Deus. Não viva o hoje esquecendo que teremos vida eterna. Não perca a alegria e intimidade do Pai com a sensação de propósito e crescimento espiritual que vem da obediência. Não desonre o nome de Cristo, aquele que redimiu. Essa comida não vale a pena. Há um valor maior para os discípulos de Cristo. Há uma comida melhor para os discípulos de Cristo. Romanos 14:17 diz: pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha o verdadeiro princípio da vida em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o estilo de vida dos discípulos de Jesus. Quero concluir te dizendo: Deus é Deus e não anda segundo as perspectivas humanas. Esaú era o lógico, Jacó era o improvável. Deus usa tudo o que Ele quer para que o seu propósito seja cumprido em nossa vida. É interessante que a gente vê Deus agindo na história do jeito que Ele quer, até chegar no projeto da redenção em Jesus. E olha, Esaú e Jacó saíram às farpas pela primogenitura. E Jesus, Ele era unigênito do Pai. Ele veio à terra como unigênito e morreu no nosso lugar para que Ele se tornasse o primogênito. Ele veio como unigênito e voltou ao Pai como primogênito entre muitos irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus dividiu a herança. Ele pagou a nossa conta. Nós que devíamos estar naquela cruz, mas Ele pagou a nossa conta. Por isso, diz a Bíblia, que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Diferente de Esaú e Jacó, Jesus é aquele que usou a primogenitura para nos abençoar. E hoje, todos nós que somos redimidos, podemos dizer que somos filhos de Deus por causa da obra amorosa da redenção de Jesus. Por causa disso, a gente lembra que todos nós fomos alcançados pela graça. Então, se é pela graça, não é por méritos. Deus não trabalha em cima da meritocracia, Ele trabalha em cima da sua graça, porque sempre o propósito é revelar a sua glória. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Não permita que mágoas, decepções, frustrações, tristezas sejam seu prato de lentilhas. Siga Deus de todo o coração. O pastor John Piper diz assim: o verdadeiro serviço a Deus é sustentado pelo amor a Ele e não pela conveniência das circunstâncias. Não espere tudo estar bem para você servir ao Senhor de todo o coração. Isso nós fazemos hoje. Comece o ano com intensidade da sua vida com Deus, com crescimento dentro da missão que Deus tem para nós. Jesus na cruz poderia ter abandonado a sua missão ao enfrentar o sofrimento. Mas Ele perseverou, porque Ele tinha uma visão de futuro muito maior. Jesus não desistiu de nós, Ele não desiste de nós, Ele continua tendo um propósito maravilhoso para os seus filhos. Isso inclui a todos nós, discípulos de Jesus no século XXI, reunidos na comunidade cristã em Guarulhos. É um propósito maravilhoso de Deus para esse ano, para você e para mim. Então você vai virar para o irmão da direita e da esquerda e fala assim: prepare o seu coração, porque Deus tem coisas maravilhosas para você esse ano. Prepare o seu coração. É isso aí. A pergunta é: nós estaremos atentos a isso que Deus tem para nós? Não vamos deixar que nada tire o foco do que o Senhor tem para nós. Vamos orar? Eu gostaria que você estivesse agora meditando sobre isso. Se você tem permitido que outras coisas, que pratos de lentilha,
sejam importantes o suficiente para te afastar do propósito de Deus. Seu casamento, seu namoro, na sua profissão, na sua vida no dia a dia, na sua vida de igreja. Nas lutas que você passa, qual tem sido o teu prato de lentilha? O seu prato de lentilha é aquele seu prato favorito que você gosta de comer, que aparece como algo muito legal, muito gostoso. Nada pode substituir aquilo que Deus tem para nós. Senhor, nós queremos agradecer porque somos teus filhos. Somos igreja, corpo vivo de Cristo. Ao Senhor nos permitir, nesta manhã, nos reunirmos como igreja, te louvarmos, te cultuarmos como corpo e refletirmos na tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que isso fique impresso em nossa mente e coração. Que o teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade. Sobre tudo queremos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não sabemos o que iremos passar esse ano, mas o Senhor sabe. O Senhor já está lá, em todas essas situações, providenciando a força, o livramento e a tua doce companhia. Por isso nós caminhamos, não por aquilo que vemos, mas caminhamos por aquilo que cremos. Mas não queremos fazer isso de qualquer jeito. A gente quer uma vida cristã madura, com um propósito, não sendo levado pelos pratos de lentilha da vida, mas firmado no propósito que o Senhor tem para nós, sempre olhando para Jesus, para a obra da redenção que o Senhor tem para nós, sempre lembrando do teu propósito eterno de nos aperfeiçoar ao caráter de Cristo Jesus. Leva-nos à maturidade, nós te pedimos em teu nome. Amém. Vamos orar?